No vídeo anterior, vimos como criar chaves primárias dentro do nosso script. Agora vamos aprender como criar as regras, as famosas constraints. O que aprendemos até aqui? Nós estamos criando um script inteirinho para uma única tabela. Toda vez que dentro da sua empresa uma tabela for modificada, o que você deve fazer? É importante isso. Você vai alterar esse script para fazer com que o script crie as alterações que você está fazendo naquela tabela, né, ou em algum objeto do banco de dados. E é o script que vai você rodar no seu ambiente de desenvolvimento, funciona no desenvolvimento, vai funcionar no real. Aí depois que funciona no real, está pronto, tá bom? E se você for uma soft house, é a mesma coisa. Texto no seu ambiente de desenvolvimento, depois você distribui o script para ele rodar nos seus clientes. Você tem que dar um jeito do seu programa ter uma opção de rodar esses scripts. Eles têm que estar um por tabela, tá bom? Não faça um script com tudo do banco de dados inteiro, porque fica difícil de dar manutenção. Então você deve ter um diretório, talvez chamado tabelas, né? Onde você tem um script por tabela. E se seu programa rodar todos os scripts sem erros, o seu banco de dados estará na última versão, tá bom? É assim que trabalhamos com versionamento de banco de dados, né? Então, as mudanças dentro de um script são acumulativas para chegar até a sua última versão, tá bom? Se um script, ou se eu rodar a tabela cliente, né, com bancos que não tem determinados campos, ou tem outros e tudo mais, no final do rodar o script tem que pegar todos na mesma versão, tá bom? É assim que funciona. Então vamos falar agora sobre constraints. Então temos aqui nossa tabelinha, vamos carregar ela, tá? Então nós temos aqui algumas coisas que a gente pode decidir. Por exemplo, status. Ou é A ou é C. A de ativo ou C de cancelado, tá certo? Atualmente, meu banco de dados permite que eu coloque no campo de status qualquer coisa, né? E isso não é bacana, não é mesmo? Tá? Então, se eu vier aqui e falar, digamos, eu sou muito ruim para escolher nomes, então vou copiar aqui de um outro sistema. Então vamos pegar aqui, ó. O cliente chama-se Banco do Brasil, tá certo? Então, e o status dele é A. Ok, A, bonitinho. A minúsculo, aceita? Aceita. Ah, tá. Olha só aqui, ó. Aqui, ele, a ID cliente não aceita nulo. Tem que ter um código para ele. Tá? E aí é ruim. Aqui, como se trata de código de cliente, aqui eu dei sopa, né? Porque eu poderia muito bem ter criado um campo auto-incremento. Será que dá para corrigir isso? Então, vamos corrigir. Vou apagar a tabela. Vamos apagar. Opa, está em uso, tem que apertar ela aqui primeiro. Vamos apagar a tabela. Ok, vamos aqui no nosso script. Vamos fazer uma pequena alteração aqui. Então, vamos lá. Esse tipo de alteração você não faz por script. Alterações em chaves primárias, você não faz. É quando você definiu a sua tabela, está feito. Tá bom? Então aqui a gente faz assim, ó. É begin, ok, ótimo. Só que aqui, antes do not no, a gente vai colocar assim, ó. Generated by default as identity. Se funciona, vamos save, roda, funcionou. Agora então, se eu olhar aqui no painel, dá um refresh. Agora eu tenho um auto identity aqui, tá vendo? Então agora eu posso pegar nos dados aqui e colocar então o meu Banco do Brasil e o status pode ser qualquer coisa, pode ser A, né? Ele aceita, deveria aceitar mesmo, mas eu coloco alguma coisa como isso, ele aceita também. Um banco de dados bem organizado não deveria aceitar, se é A ou C, não importa a ferramenta que eu uso, tem que ser A e C. Tá? Então deixa eu colocar aqui um Azinho, vamos salvar e vamos criar uma constante. Então
como é que eu faço? De novo, eu olho aqui, na minha estrutura, constrantes, e aí eu vou chamar isso de checagem, tá? Checks. E eu crio uma nova checagem aqui. Então, vale em A, vírgula, C. Ou seja, o valor tem que ser ou A ou C. Tá certo? Confirma aqui. Eu escrevi alguma coisa errada. Ah, tá. Ah, tá. Não é vale, né? Isso daí só quando é domínio. Domínios, né? Tem que ser o campo mesmo. Status, né? Status. Ou C. Oh, que coisa. Pronto. Agora vai dar certo. Não pode bater enter, gente. Isso me atrapalha. Pronto, agora deu certo. Então isso aqui é o statement que eu tenho que colocar. Então, Ctrl C, close. Vamos aqui agora. E aqui a gente continua adicionando chave primária. Agora a gente tem uma constante. Constante status apenas A ou C. E aí a gente já aprendeu que se eu fizer isso aqui, não vai funcionar da primeira vez, mas quando isso aqui já existir, vai falhar, porque não dá para adicionar de novo. Ficar adicionando. Né? Então, o que a gente faz? Uma regra que eu tenho para nomes é o seguinte: se isso aqui é uma constraint de check, então o prefixo SHK. Se é na tabela de clientes, então continua com o nome de clientes. E agora depois o campo. Então, status. Devia se chamar assim a constraint. Na minha padronização é assim que eu faço. Ok? Agora, de novo, tem que checar? Tem. Então é um execute statement de novo. Então vamos aqui, repete. Ok. Agora, o comando eu já entendi. É esse check aqui. Tá? Então, vou apagar esse comando de dentro aqui e vamos colocar esses aqui. A gente acerta agora o comandinho, para ficar bonitinho. Para ele ficar mais bonitinho. Tá? Bonitinho. Aí o nome da constante é essa. Tá? Tem aspas aqui dentro, então eu tenho que clicar elas. Pronto. Agora é que a tabela onde eu checo constraints é exatamente essa daqui. Né? Porque a primary key também é uma constraint. Só que ela não é do tipo check, ela é do tipo primary key. Né? Então, preciso fazer alguma alteração? Basicamente, não. Não tem nenhuma consideração ou diferenciação, né, com essa anterior. É isso. Existe essa constante? Existe, beleza. Só que agora é o seguinte, essa constante aqui, ela vai ser criada se ela não existir, tá certo? Mas nada apaga a outra, então tem que apagar essa daqui. Vamos ver se isso funciona mesmo. Apaguei, comitei, rodei o script, sem erro. Agora, vou desconectar e conectar. Tá. Pronto, clientes. E agora a gente vai aqui em constraint, vamos aqui em check, e não criou. Por que será que ele não criou? Vamos de novo. Aí aqui. Ah, claro. Então vamos lá. Se existe essa constante com esse nome, lembra que eu falei que quando você faz os creates, né, você tem que comitá-los? Então se você o create ou add aqui, você precisa do commit. Então você precisa dar o ups, o errado para colocar commit. Então você precisa entre uma sentença e outra, né? Eu tenho commit. Ponto vírgula, sozinho. Tá, vamos colocar aqui também. E a gente vai depois ter uma outra sentença. Esse drop a gente nem precisaria colocar, mas vamos expor. Ah não, precisaria, porque você dropa e depois cria outro, né? Então tá feito. Tá, então tenha como regra sempre colocar os commits entre as sentenças, mesmo que não seja DDL, um commit a mais não vai atrapalhar nada. Tá bom? Então faça isso. Agora vamos rodar o script de novo. Vamos novamente abrir. Eu vou só desconectar e
conectar, tá? Vamos lá. Agora nós vamos para ponto frente, check, e aí está ela, tá bom? Então era só falta do commit mesmo. Muito bem, agora nós vimos aqui como criar regras, né? Essas regras são importantes. No próximo vídeo, vamos comentar sobre quando eu preciso de validar dados para criar uma chave primária. Embora seja chave primária, eu posso mencionar que pode ser uma chave única, né? Vamos dizer assim, tá bom?